da nossa mente? Em primeiro lugar, é interessante analisar como nós acessamos a nossa mente de forma consciente. Bom, eu vejo que é através dos pensamentos. E os pensamentos são compostos por imaginação, por memória, por razão, por sentimentos, ou seja, por um leque de faculdades psicológicas. Nós temos uma síntese através do pensamento. Então, quando nós temos uma percepção, como que nós temos consciência dessa percepção? Através do pensamento. Nós temos automaticamente uma ideia em relação àquilo que nós sentimos. Isso é a percepção. Então já surge um pensamento em relação àquilo que nós percebemos. Todo esse processo, ele é automático. Exatamente por isso que nós temos dificuldade de domar, de regrar, de ter uma disciplina em relação à mente, porque existem processos automáticos. Automaticamente nós temos uma representação mental em relação àquilo que nós estamos vendo, por exemplo, e essa representação mental normalmente ela está repleta de pré-conceitos, ou seja, conceitos antecipados. O que são conceitos antecipados? Nada mais são do que as crenças que nós temos em relação àquilo, esquemas mentais que nós temos, conteúdos, ou seja, memórias que nós temos em relação àquilo que nós estamos vendo. Por isso, nós não vivenciamos o mundo diretamente. O mundo em si, a realidade em si. Nós vivenciamos as representações mentais ou os pensamentos em relação ao mundo. E naturalmente nós resgatamos através desses pensamentos ou dessas ideias que estão vinculadas à percepção do mundo, nós resgatamos emoções que são representadas através de sentimentos. E os sentimentos também são representados através dos pensamentos. Então, a parte mais superficial da nossa mente, ou seja, a parte que nós temos acesso, são os pensamentos, acesso no nível consciente. Claro que quando nós estamos dormindo e nós sonhamos, nós estamos tendo acesso a informações que foram guardadas no subconsciente, no inconsciente. Ou quando nós estamos em algum tipo de transe, nós também podemos ter acesso a essas informações que estão guardadas no nosso subconsciente. Ou seja, quando nós não estamos no estado de vigília, nós estamos no estado mais profundo. Então nós temos acesso à profundidade da nossa mente, mas não tudo, obviamente, não todas as informações. Até porque a quantidade de informações que são processadas pelo nosso subconsciente e inconsciente, e a velocidade que é processada, não permite que o nosso consciente tenha acesso a tudo. Nós temos um filtro de realidade, um firewall, vamos dizer. Nós enxergamos aquilo ou sentimos aquilo que o processamento em bits, por exemplo, do nosso consciente consegue processar, que é muito pouco, são centenas, mas o subconsciente e inconsciente são bilhões de bits por segundo. Então, nós captamos do mundo muito
mais informações em relação ao que nós processamos no consciente, ou seja, temos consciência que estamos processando. Então, essas informações que estão entrando sem a nossa percepção consciente, elas estão ficando guardadas. Então, nós temos um repertório de informações guardadas na nossa mente incalculável. Esse repertório se constitui como sementinhas que vão sendo plantadas e que podem gerar determinadas emoções e assim por diante. Isso tudo fica gravado como memória, mas não é uma memória que nós conseguimos acessar completamente, mesmo se estivermos num transe hipnótico. Não é tudo que se consegue acessar. Muita coisa se acessa, mas não tudo. Então, qual foi a pergunta? Por que somos reféns da nossa mente? Esse é um outro motivo do porquê somos reféns. Nós não conseguimos ter acesso a tudo que nós sentimos, ou seja, tudo que os nossos órgãos sensoriais captam do mundo. Nem tudo é assimilado de forma consciente. E tudo isso está guardado como códigos, muitas vezes indecifráveis. O que está decifrável é o que nós conseguimos acessar de forma consciente. O que o nosso subconsciente permite que nós acessemos. Então, quando nós temos uma representação mental, ou seja, um pensamento em relação a algo do exterior, do mundo externo, nós estamos nos relacionando com esse mundo interno. Então, isso nos faz também reféns da nossa mente, porque se nós não conseguimos saber o que realmente é o mundo externo, porque nós não conseguimos ter uma relação direta com o mundo externo, nós estamos presos, trancafiados à nossa mente. Sendo assim, nós temos que encontrar formas de sair dessa prisão. Até porque quando você tem uma representação mental de uma pessoa, você se relaciona com essa pessoa através dessa representação mental. E isso não te permite se relacionar diretamente com essa pessoa. Sempre existe algo te separando do mundo. Então, para nós termos uma relação direta com as pessoas, nós temos que eliminar essa representação mental, não permitir que essa representação mental predomine na relação. Ou nós vamos sempre nos relacionar com esse conceito que nós temos em relação à pessoa. Só que da mesma forma que você muda, a outra pessoa também pode mudar. Da mesma forma que você tem uma essência, a outra pessoa também tem uma essência.